Se você pratica técnicas para sair do corpo ou sente sensações da saída do corpo, você sabe que trabalhar com energia é importante para a gente ter mais facilidade na saída e melhores experiências. Mas como o trabalho energético deve ser feito? Eu vou conversar com você sobre isso nesse vídeo e vou te dar dicas muito importantes. Vamos lá! Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto fantástico que é a experiência fora do corpo. Fantástico e complexo, né? Nem sempre é tão fácil para a gente conseguir a saída lúcida ou ter certeza que o que nós tivemos foi uma projeção. Mas eu vou dar hoje aqui para vocês umas dicas imperdíveis. Eu quero começar explicando assim, quando nós trabalhamos com energia, nesse caso com o foco na saída do corpo, nós temos que atingir alguns objetivos com o trabalho energético. Então não é tanto se você vai fazer a técnica A ou B, é se você vai conseguir produzir a condição energética necessária. E eu vou te contar quais são as condições necessárias e depois vou te contar como é que você consegue chegar até elas. A primeira coisa que nós queremos é ter um bom nível de detox, de não contaminação no nosso corpo energético quando a gente vai fazer uma técnica para sair do corpo, ou se vai sair do corpo espontaneamente, também não queremos ter nenhum tipo de contaminação. Por quê? Se você tem uma contaminação, uma energia de fora, um resto de energia de algum lugar que você foi ou de alguém com você, na hora que você começa a ter a soltura do seu corpo astral, você acaba caindo no sono, ou às vezes apaga completamente, porque não conseguimos manter a lucidez necessária para ir nesse processo. Eu não estou dizendo que toda vez que você perde a lucidez é por isso, tá? Tem muitas razões. Mas esta condição que eu estou falando, da contaminação, produz isso. E além disso, muitas vezes você começa a ter sensações estranhas na hora da saída do corpo. Sentir umas presenças estranhas ou ver coisas estranhas, porque a sua energia não estava no melhor de limpeza. Então você tem que fazer uma limpada geral no seu corpo energético como um todo, todos os seus chakras. A segunda coisa que é muito importante você observar que esteja no ponto certo é a soltura da sua energia. O que quer dizer isso? É soltar a interface energética que faz a conexão entre seu corpo físico, seu corpo extrafísico, corpo astral, e tendo essa soltura é como se ficasse mais maleável. Então fica muito mais fácil para você conseguir separar do corpo e manter a lucidez, manter o controle. O terceiro ponto que você tem que garantir que esteja presente nesse momento é a ativação energética. A ativação pode ser num chakra, todo o seu corpo energético. O que é ativação? É mais ou menos como se a gente estivesse falando de aumentar a frequência vibratória, mas eu não estou falando de qualidade, de ser puro, estou falando de algo mecânico. Porque quando nós temos esse aumento da frequência dos nossos chakras, nós começamos a nos aproximar mais da conexão com o mundo não físico, com essa dimensão astral. E conseguimos, então, ficar mais afastados, escapar um pouco mais da sensação do corpo, do dia a dia nosso, das lembranças, da própria conexão com o ambiente, e óbvio, isso é muito necessário. Mas mais que tudo, essa ativação vai aproximando você do que é o estado vibracional. Às vezes a gente até alcança o estado vibracional com essa ativação. Mas atenção que eu não estou dizendo aqui que você tem que ter estado vibracional para sair do corpo. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Não importa. O que eu quero é que você entenda um mecanismo de por que a ativação faz parte e a gente quer ter esse melhor nível de vitalidade, de vibração, de atividade no nosso corpo energético nesse momento. É uma atividade do corpo energético, não do corpo físico, tá? O corpo físico está super relaxado. A quarta coisa que você tem que garantir que está ali presente é que você tenha um nível adequado de suprimento energético. Quer dizer, você não está debilitado energeticamente, drenado, vampirizado ou frágil, sem muita energia. E não ter muita energia pode acontecer por diversas razões. Às vezes a gente foi drenado no dia a dia, por uma situação qualquer, e às vezes a razão é
emocional. E não tem nada a ver com a situação do dia a dia. É um fundo emocional que faz com que a gente perca energia. O fato é, se nós estamos com menos energia do que aquele nível ideal, mínimo para nós, na hora que a gente está saindo do corpo, a gente apaga antes, muito antes do que deveria. E é muito difícil manter a lucidez. E é um apagar, às vezes, rápido. Novamente, não estou dizendo que todos os casos que você apagar rápido é por isso, pode ser que você só dormiu, mas isso que eu estou dizendo é muito, muito comum, porque é quase como se o nosso corpo entrasse num mecanismo automático de tentar se restabelecer energeticamente, então todo o processo se dá de uma forma que a gente fica inconsciente para a saída ser mais rápida, mas não adianta nada, isso já é o que acontece toda noite, nós queremos aqui o quê? A saída do corpo lúcida. Então, nós temos que ter essa condição. E o quinto ponto, que eu acho que é o mais difícil de todos eles, é nós termos o ambiente à nossa volta, o campo energético à nossa volta, não só o nosso próprio, a nossa aura, como também nossa casa, nosso quarto de dormir, suficientemente estável, limpo, com energia assentada. Porque caso contrário, a gente coloca todas as condições necessárias na nossa energia bem, mas começa a vir pressão de fora. E quando o ambiente não está com a mínima limpeza e equilíbrio necessários para um caso como esse, às vezes a gente começa a cair no sono e vem pensamentos estranhos, vem imagens na mente, a gente sente presenças. Então isso faz de verdade como se fosse uma pressão, um forçar em nós uma energia que não é adequada para aquele momento e nem é adequada para a gente dormir e descansar tampouco. Então essas são as 5 coisas que você vai prestar atenção se estão presentes para você fazer uma técnica. E eu agora vou te contar o que você faz para alcançar cada uma delas. Para você chegar a um bom nível de desintoxicação, a melhor técnica que eu conheço é a OLVE. OLVE. Se você não conhece esse nome, fica tranquilo, vou deixar lá no final do vídeo um link para você assistir o que é a OLVE, que te ensina a fazer tudo certinho. Há muitas técnicas que supostamente ajudam a eliminar resíduos de energia do corpo, mas a maioria delas tem efeitos colaterais ou podem ter efeitos colaterais. Às vezes não vale a pena, porque ela vai trazer um benefício assim e a possibilidade de efeito colateral é grande assim. E se a gente já está com uma intoxicação, quer dizer que nós estamos com alguma predisposição. Algo cria em nós essa condição de que às vezes energias não adequadas entram. Então o melhor é fazer a OLVE, porque a OLVE é super segura e garante a melhor técnica para esse tipo de coisa. Agora, quando nós falamos do segundo ponto, que é a soltura da energia, há várias técnicas que você pode fazer. Por exemplo, a técnica da respiração energética, que é um pulso de energia para fora, pulso de energia para dentro. Outro para fora, outro para dentro. Pode produzir uma soltura da sua energia. Ou você trabalhar com energia no chuveiro, na ducha, né? Quando você está a tomar uma ducha, você vai e você trabalha com energia. Pode ser fazer a OLVE, pode ser fazer essa respiração energética. A gente tem sempre que tomar cuidado com o equilíbrio físico nessa hora, né? Mas você vai, também pode ajudar. Mas se você está fazendo a OLVE ou fez a OLVE, isso já vem automaticamente no pacote. Porque a OLVE, uma das coisas que mais faz, segundo as minhas pesquisas, se você leu o meu livro O Estado Vibracional, você conhece bem a lógica por detrás disso, com todos os dados, todas as estatísticas e estudos. Mas a primeira coisa que a OLVE traz para a gente é essa soltura da nossa energia. Portanto, nos permite controlar melhor a nossa energia também. E a ativação? Como é que você vai atingir a ativação? Algumas pessoas gostam, por exemplo, de aplicar técnicas em que elas concentram diretamente nos seus chakras. Ou usar um mantra. Tudo bem, pode concentrar direto nos chakras, pode usar um mantra. São técnicas que podem levar à ativação da sua energia. Mas elas têm alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, a questão do mantra, eu não vou tomar grande tempo para aprofundar, porque você pode buscar mantra aí no meu canal, que você vai ver um vídeo inteirinho explicando sobre isso. Mas a questão do mantra, ele pode produzir uma ativação energética, mas produz outras mudanças na sua energia ao mesmo tempo, inclusive quanto à informação energética que está gravitando na sua aura, que podem não ser interessantes. Então aí fica para você ver o que é que ocorre. O trabalho com energia chakra a chakra, muitas pessoas falam disso e é muito legal
comentar isso e as pessoas fazerem, porque é relativamente fácil da gente sentir e ver efeitos. Mas se você é o tipo de pessoa que é mais aberto energeticamente, mais sensível, que as energias penetram mais facilmente em você, talvez não seja a técnica recomendada para este momento, digo, antes de você sair do corpo, etc. Porque sim, você vai concentrar e vai produzir uma ativação naquele chakra e vai produzir um efeito. Mas esse efeito e essa ativação, na grande maioria dos casos, também produz conexões com as energias que estão à volta. E podem produzir conexões com outras presenças espirituais. A sua energia começa a ficar misturada e todo o propósito de fazer uma desintoxicação e limpar o ambiente, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tudo isso fica perdido, porque com o seu trabalho energético você vai se recontaminando e reconectando. Se você está praticando a OV, você pode despreocupar com isso, que a OV faz ativação. Aliás, a OV é a técnica preferencial para fazer a ativação dos chakras, tanto que é a técnica para levar ao estado vibracional, que é o ponto máximo da ativação da vibração. Só que a OV, às vezes, ela não te traz aquele efeito imediato da sensação imediata que a gente tem vontade de sentir para ter certeza que está acontecendo algo. E aí a gente vai trabalhar chakra por chakra. Mas ela, com o tempo, vai te trazer uma ativação e uma limpeza estável. Então, veja, é a desintoxicação, é a soltura da energia e é a ativação. E com tudo isso você fica mais perspicaz do que está à sua volta, portanto, mais luz. Mas a gente pode utilizar outras técnicas. Eu estou explicando muito direitinho como cada uma funciona, para você saber o que é que você usa, quando e quais são os efeitos. Para você reabastecer-se energeticamente, que é o outro ponto que a gente falou, você tem diferentes opções. Uma delas é você, diretamente no seu próprio quarto, fazer uma absorção de energia, que é o quê? É você trazer energias de fora de você para dentro. Então você quer se recarregar, como se fosse uma bateria, né? Uma pilha, se recarregar energeticamente. É problema fazer isso? Precisamos ter receio? No seu quarto, você não deve precisar ter receio, porque se no seu quarto você não pode absorver energia, você também não deveria poder morar lá. Se você observa que tem algo que não é legal, que te afeta, então vamos trabalhar com isso aí que te afeta para limpar, porque você tem que poder ter a tranquilidade de absorver energia no seu quarto. Até porque no meio da noite você já está totalmente misturado com a energia que está ali. E ela entra, quer você queira ou não. Então essa é uma opção, você vai e absorve. Se você está num ambiente conhecido, sua mente está no exercício que você vai fazer, não tem nada de imagem de violência, de imagem de coisas que são negativas que vêm a você, não tem pensamentos negativos, você está no seu normal, você não precisa estar perfeito, sublime, porque senão a gente não vai poder fazer nunca, né? Mas a gente tem que estar normal, tem que estar bem. Aí você pode fazer tranquilamente. Outra coisa que funciona muito bem para isso é a energia da natureza. Se você tem um parque que você pode ir caminhar, por exemplo, naquele dia que você vai tentar sair do corpo, ou pode ir regularmente, vale a pena. Escolha um parque com boa energia, não precisa ser exuberante, gigante, mas um parque que tenha natureza e que tenha uma energia saudável, normal. E aí você faz contato com a natureza, porque a própria energia da natureza começa a reabastecer nosso corpo energético de um tipo específico de energia que às vezes a gente está em falta, que é essa vitalidade geral do nosso corpo energético. E, finalmente, vamos falar do último ponto, que eu falei que era o mais complicado, que é a gente limpar o ambiente à nossa volta. Porque isso é também um trabalho energético importante para a gente fazer para sair do corpo. Por que isso é mais complicado? Porque não envolve só você próprio. Tudo que a gente falou até aqui é você com você. Quando nós falamos desse trabalho, implica você identificar se tem alguma entidade, algum espírito presente que pode ter vindo para casa com você naquele dia, ou que esteja presente no seu ambiente, ou que é um resto que ficou na casa do vizinho antigo que tinha lá, o que for. Mas implica em você ter esse discernimento maior e lidar com isso. Como é que você vai fazer essa limpeza? Basicamente emitindo energia, em outras palavras, mandando energia, exteriorizando energia. Quando você emite energia, você vai emitir para o seu próprio campo, como se fosse para a sua aura. Identificar se tem alguma intrusão, tentar limpar. Você não precisa ficar concentrado na intrusão, mas você tem que
fazer esses pulsos energéticos intensos. E você vai também observar a energia do seu quarto como um todo. Vamos falar do seu quarto de dormir, que é o mais importante aqui, né? Energia do seu quarto como um todo. Aí você manda energia, vai atuando até você sentir que tem mais da sua energia no quarto do que qualquer outro tipo de energia. E isso deveria aliviar a situação. E é uma coisa que a gente pode fazer tantas vezes quando queira ou seja necessário. Porém, a gente idealmente deveria chegar num ponto de formar o que eu chamo de um campo de força energético multidimensional, que é o quê? É a gente criar um ambiente energético à nossa volta, na nossa casa, né? Que aí sim a gente pode criar a nossa casa, nosso quarto. Criar esse campo energético com um padrão específico de densidade, de informação, de dimensionalidade, ou seja, em qual dimensão ele está penetrando, porque na dimensão espiritual, astral, tem muitas dimensões ali no meio. E com esse campo mais intenso, e eu chamo de um campo de força porque é um campo de defesa, e o que esse campo de força faz é que ele atua como se fosse um filtro. Energias que são dissonantes a você, que são intrusivas, ou que são certos tipos de energia muito carregadas que vêm para lhe incomodar, essas energias penetram muito menos, porque tem um filtro, e algumas não penetram nada. Com o tempo você consegue estar num ambiente que ele, por si só, faz em você a limpeza e, obviamente, então vai ajudar nisso tudo. Você já vai estar com mais energia, vai dormir melhor, sua energia consegue ficar mais solta, e essa é uma bola de neve positiva. Às vezes a gente tem a bola de neve negativa, que são as condições indesejáveis que uma vai se somando à outra. Claro que a gente quer ter presenças espirituais que possam nos ajudar, mas tem que ser mentores de verdade, amparadores de verdade, que saibam lidar com energia, que tenham a ética necessária, que possam nos ajudar a tirar do corpo. Às vezes a gente pode ter certas presenças de espíritos que elas até podem ter uma boa intenção, mas a boa intenção delas não está a favor do nosso interesse evolutivo, do nosso interesse de aprender e crescer naquele momento. Então não se trata de boa intenção ou má intenção, ser bom ou ser mal, trata-se de ter um nível energético adequado para permitir que você evolua. E olha, se você quer compreender mais o que é esse campo de força energético multidimensional, que eu pesquisei 22 anos sobre isso, tem um monte de dados e criei um curso. Não é bem um curso, é um treinamento prático que eu acompanho as pessoas. Se você está interessado, quer saber mais a respeito, eu vou deixar um link na descrição, onde você pode deixar o seu nome para eu te avisar quando tiver um próximo grupo. Eu só dou o curso uma vez por ano. Então, se você tiver interesse, deixa seu nome lá, pelo menos para você ficar sabendo. Quem sabe você pode participar pelo menos da primeira fase, que é gratuita e te permite sentir um pouco e aproveitar um tanto ali do curso. E olha, eu espero que essas dicas tenham sido valiosas para você e que traga à sua mente detalhes importantes, não só para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua noite de sono, como para a sua saída do corpo. Eu vejo você no próximo vídeo, foi um enorme prazer estar aqui com você, um grande abraço!